E aí, pessoal? Beleza. Hoje a gente vai mergulhar no assunto que tá dando o que falar. É mesmo. Os cortes no orçamento do governo. E como isso pode afetar o Bolsa Família e o BPC. Afinal, são programas que impactam a vida de milhões de brasileiros, né? Sem dúvida. É uma notícia que está gerando muita preocupação, principalmente para quem depende desses benefícios. Então vamos desvendar essa história e entender o que realmente está acontecendo. Bora lá. O ministro da Fazenda anunciou um plano para cortar gastos, visando economizar 327 bilhões até 2030. Caramba! Sim, nos 72 bilhões só entre 2025 e 2026. É Muita grana. E aí que entra a dúvida. Qual? O Bolsa Família e o BPC ser afetados. Inicialmente, o governo inclui o ministro Wellington Dias, responsável pelo desenvolvimento e assistência social família, e combate à fome, garantiu que o Bolsa Família e o BPC não sofreriam cortes. Sei. Mas como a gente sabe, né? Nem tudo é tão simples assim. Pois a coisa ficou meio confusa, né? Diversos veículos de comunicação, como a Globo, a CNN e a Agência Brasil, começaram a noticiar que o Bolsa Família e o BPC podem sim ser impactados. Exatamente. E aí que a história dá uma reviravolta. Parece que veio um pente fino por aí. Pente fino? É. Me explica melhor como isso funcionaria. É como se passasse um pente bem fininho em cada cadastro para achar qualquer fiozinho fora do lugar. Tá. Vão analisar tudo com muita atenção para encontrar inconsistências e possíveis fraudes. Entendi. E quem não atualizou os dados cadastrais nos últimos 2 anos pode ter o benefício bloqueado? É isso. Isso mesmo. Imagina a situação, você depende do benefício. Mas por algum motivo não conseguiu atualizar o cadastro e acaba perdendo o acesso. Nossa, É uma situação delicada, né? Com certeza. E pelo que entendi, os beneficiários unipessoais é aqueles que moram sozinhos. Isso. Então sob maior escrutínio. Parece que sim, o governo está focando nesse grupo específico. E precisamos entender o porquê. Será que eles acreditam que há mais irregularidades entre os beneficiários que moram sozinhos? É algo para ficarmos de olho. E além do pente fino, o governo vai exigir a atualização cadastral com mais frequência. Sim. E implantar a biometria para evitar fraudes. Mas me explica uma coisa, como a biometria funcionaria nesse caso. A biometria seria usada para confirmar a identidade do beneficiário na hora de receber o benefício. É uma forma de garantir que a pessoa que está recebendo o dinheiro é realmente quem ela diz ser. Faz sentido. Mas será que todos os beneficiários têm acesso à tecnologia necessária para usar a biometria? Como isso seria implementado em áreas mais remotas do país? São questões importantes que precisam ser consideradas. A gente precisa entender como essas medidas serão implementadas na prática. E quais os desafios que podem surgir. São muitas perguntas e dúvidas. A gente precisa entender os detalhes de como tudo isso vai funcionar. Verdade. Mas o importante agora é, se você recebe o Bolsa Família ou o BPC, fique atento. Com certeza. Mantenha seus dados cadastrais sempre atualizados. E fique de olho nas notícias. A gente vai continuar acompanhando essa história de perto. Falando em acompanhar de perto, me chamou a atenção essa mudança de discurso do governo. Primeiro negaram os cortes no Bolsa Família e no BPC. Mas agora as notícias apontam por contrário. Pois. O que você acha disso? É realmente estranho, né? Parece que temos informações conflitantes vindo de fontes oficiais. Sim. Será que foi o erro de comunicação ou tem algo mais acontecendo por trás disso? Fica a dúvida, por isso é tão importante se manter bem informado, pessoal. É verdade. Não se limitem às manchetes, procurem informações de fontes confiáveis. Sim. E tentem entender a história completa, e a gente está aqui para ajudar vocês nessa missão. Vamos nessa. A gente volta já para analisar os possíveis impactos dessas medidas. E entender o que podemos esperar do futuro do Bolsa Família e do BPC. Então, pessoal, não desliguem. A gente volta em um minutinho com a parte 2 do nosso mergulho profundo. E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho. A gente estava falando sobre as possíveis mudanças no Bolsa Família e no BPC, com o governo anunciando pente fino nos cadastros, e a implantação da biometria. Mas a grande questão é qual o impacto real disso tudo na vida das pessoas. É isso que a gente vai tentar entender agora. Afinal, estamos falando de programas que ajudam milhões de brasileiros a superar a pobreza e ter uma vida mais digna. Exatamente. E a gente precisa analisar essa situação por vários ângulos. Por um lado, o governo argumenta que essas medidas são necessárias para combater fraudes e garantir que os recursos cheguem a quem realmente precisa. Faz sentido querer evitar fraudes e garantir que o dinheiro público seja usado da melhor forma possível. Mas, por outro lado, a gente precisa se perguntar, será que essas medidas não vão acabar prejudicando justamente as pessoas mais vulneráveis? Essa é a grande preocupação. Imagina uma família que depende do Bolsa Família para se alimentar e que, por algum erro no cadastro ou dificuldade em atualizar os dados, acaba tendo o benefício bloqueado. Nossa, é uma situação dramática. Com certeza. E a gente precisa lembrar que muitas vezes as pessoas que mais precisam do Bolsa Família e do BPC
e enfrentam dificuldades de acesso à informação, à tecnologia e até mesmo à locomoção. Exatamente. Imagine uma pessoa idosa que mora em uma área rural Isso aí. e que precisa se deslocar para um centro urbano para fazer a biometria. Nem sempre isso é fácil ou viável. Realmente precisamos pensar em como essas medidas serão implementadas na prática e quais os desafios que podem surgir. E além do impacto direto nas famílias, a gente precisa considerar o impacto na economia como um todo, né? Sem dúvida. O Bolsa Família e o BPC injetam bilhões de reais na economia, principalmente em comunidades mais carentes. Se houver uma redução significativa no número de beneficiários, isso pode ter um efeito negativo no consumo e na atividade econômica. A gente precisa analisar essa situação com cuidado e levar em conta todos os fatores. E aí, na sua opinião, o que o governo poderia fazer para garantir a eficiência dos programas sem prejudicar os mais vulneráveis? É uma pergunta complexa, mas algumas alternativas poderiam ser consideradas. Por exemplo, o governo poderia investir em campanhas de informação e orientação para os beneficiários, facilitando o acesso à atualização cadastral e à biometria. Faz sentido. É importante que as pessoas estejam bem informadas sobre seus direitos e deveres e que tenham acesso a um suporte adequado para resolver eventuais problemas com seus cadastros. Outra possibilidade seria o governo criar mecanismos de acompanhamento mais eficazes, que permitam identificar e corrigir erros nos cadastros de forma mais rápida e eficiente. Isso evitaria bloqueios indevidos e garantiria que os benefícios continuassem chegando a quem realmente precisa. E será que, em vez de cortar os benefícios, o governo não poderia buscar outras formas de economizar? Com certeza. Existem diversas áreas onde o governo poderia cortar gastos sem afetar diretamente a população mais vulnerável. A gente precisa pensar em soluções criativas e eficientes para lidar com essa crise fiscal. É verdade, a gente não pode simplesmente cortar benefícios e deixar as pessoas desamparadas. É preciso ter um olhar humano e buscar soluções que promovam a justiça social e o desenvolvimento do país. Concordo plenamente. E é importante que a sociedade civil se engaje nesse debate, cobrando do governo medidas responsáveis e eficazes para garantir a proteção social dos mais vulneráveis. Então, pessoal, fica o recado. A gente precisa acompanhar de perto essa história dos cortes no orçamento e seus impactos no Bolsa Família e no BPC. É importante se informar, questionar, participar do debate e cobrar soluções do governo. Exatamente, a gente não pode ficar passivo diante dessa situação. É hora de se engajar e lutar por um Brasil mais justo e solidário, onde todos tenham acesso a uma vida digna. E por falar em lutar por um Brasil mais justo, a gente volta daqui a pouco com a terceira e última parte do nosso mergulho, onde vamos discutir algumas ideias e propostas para o futuro do Bolsa Família e do BPC. Não perca! E cá estamos de volta para a última parte do nosso mergulho. Já vimos que a situação do Bolsa Família e do BPC é complexa e que os cortes no orçamento podem trazer impactos significativos para milhões de brasileiros. Mas, e agora? O que podemos esperar do futuro? É a pergunta de R$1 milhão, né? A verdade é que ninguém tem bola de cristal para prever o futuro. Mas podemos analisar as tendências e pensar em algumas possibilidades. Verdade. E a gente viu que o governo está focado em combater fraudes e reduzir gastos. Sim. Mas será que essa é a única solução possível? Eu acho que a gente precisa ir além do discurso do corte de gastos e pensar em soluções mais amplas e sustentáveis. O Bolsa Família e o BPC são programas essenciais para combater a pobreza e a desigualdade no Brasil. E a gente precisa garantir que eles continuem existindo e funcionando de forma eficiente. Concordo. E que tipo de soluções a gente poderia pensar? O que mais poderia ser feito para proteger os mais vulneráveis e, ao mesmo tempo, garantir a saúde fiscal do país? Olha, existem diversas propostas e ideias sendo debatidas por especialistas e pela sociedade civil. Uma delas é a criação de um sistema de proteção social mais amplo e integrado, Certo. que vá além da transferência de renda. Interessante. E como isso funcionaria na prática? A ideia é que esse sistema englobe não só o Bolsa Família e o BPC, mas também outras políticas públicas como saúde e educação, qualificação profissional e acesso ao mercado de trabalho. Seria como uma rede de apoio que ajudaria as pessoas a saírem da pobreza de forma sustentável, né? Exatamente. Não basta apenas dar o peixe, a gente precisa ensinar a pescar. E isso significa investir em políticas públicas que promovam a autonomia e a inclusão social. Faz todo sentido. E que outras ideias não sendo discutidas. Outra proposta que tem ganhado força é a reforma tributária com foco na justiça social. Sei. A ideia é que quem ganha mais, pague mais impostos. E que esses recursos sejam direcionados para financiar programas sociais como o Bolsa Família e o BPC. Ou seja, a gente precisa repensar a forma como os recursos públicos são distribuídos, né? Garantir que os mais ricos contribuam mais para financiar políticas que beneficiem os mais pobres. Exatamente. E além disso, a gente precisa ter um debate mais profundo sobre o papel do Estado na garantia de direitos sociais. O Bolsa Família e o BPC são conquistas importantes da sociedade brasileira. E a gente não pode
permitir que eles sejam desmontados. É verdade. A gente precisa lutar por um Brasil mais justo e solidário, onde todos têm as mesmas oportunidades. E a gente, como cidadãos, temos um papel fundamental nesse processo, né? Com certeza. A gente precisa se informar, participar do debate público, cobrar dos nossos representantes e pressionar por mudanças. A democracia é um processo contínuo. Sim. E a gente precisa estar sempre engajado para garantir que os direitos de todos sejam respeitados. Então fica o recado para quem está nos ouvindo, a gente precisa continuar debatendo o futuro do Bolsa Família e do BPC e buscando soluções que garantam a dignidade e a justiça social para todos os brasileiros. E a gente aqui no The Deep Dive vai continuar acompanhando essa história de perto e trazendo todas as informações e análises para vocês. É isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso mergulho profundo nesse tema tão importante. E lembre-se, a gente se encontra no próximo episódio com mais um assunto relevante para desvendarmos juntos. Até a próxima.